Olá para você que está se preparando para a prova teórica do Detran, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos responder a um simulado com questões atuais do Detran, questões que estão se repetindo muito nas provas teóricas. E este simulado foi elaborado com apenas duas alternativas, alternativa A e alternativa B. Uma delas é o gabarito correto da questão, a resposta correta da questão, e a outra resposta é sempre resposta errada que aluno, inclusive, acabou marcando em provas lá no Detran. Portanto, você que em breve vai realizar a sua prova teórica, acompanhe a correção destas questões a partir de agora. Questão número 1. Leia o texto abaixo para responder à questão. Kimi Raikkonen, piloto de Fórmula 1, terá que pagar 30 mil euros por dirigir caminhão sem carteira de habilitação para veículos pesados. A infração ocorreu em fevereiro de 2004, mas a sentença só saiu ontem. Na Finlândia, as multas são proporcionais à renda do infrator. O tribunal estimou em 150 mil euros mensais o salário do piloto na época da infração. A multa corresponde a 12 dias de trabalho. O Estado de São Paulo, 27/4/2005. Leia sempre o comando de cada questão. Se o fato relatado no texto ocorresse no Brasil, a ação do piloto. Então, o piloto Kimi Raikkonen, ele cometeu uma infração de trânsito lá na Finlândia. Ele estava dirigindo um caminhão sem ser habilitado para veículos pesados. Se esta infração cometida por ele tivesse acontecido aqui no Brasil, qual seria a consequência para ele? Alternativa A seria considerada crime de trânsito. Será que no Brasil seria considerado crime de trânsito? Alternativa B seria considerada infração de trânsito. Na sua opinião, qual é a resposta correta para a primeira questão? Se você respondeu a alternativa B, acertou a primeira questão. No Brasil, se um condutor é flagrado dirigindo veículo pesado, veículo de grande porte, sem a devida habilitação para esse tipo de veículo, neste caso, o condutor comete uma infração de trânsito, infração de natureza gravíssima, com fator multiplicador por 2 vezes. Ou seja, o condutor vai receber uma multa gravíssima multiplicada por 2 vezes. E neste caso, ele não responderá por crime de trânsito. Essa conduta não chega a ser crime de trânsito. Seria crime de trânsito se o piloto, se o motorista, estivesse dirigindo este veículo sem a devida habilitação e gerando perigo de dano. Se a questão citasse desta forma, sem a devida habilitação e gerando perigo de dano, aí você responderia que, além de uma infração de trânsito, o condutor estaria cometendo também um crime de trânsito. Portanto, resposta para a primeira questão, alternativa B, infração de trânsito de natureza gravíssima, com fator multiplicador por 2 vezes. Questão número 2. Anselmo tem muito cuidado com seu veículo. Mora em uma rua de duplo sentido de direção, quase na esquina com um cruzamento. Rua esta em que há grande fluxo de pedestres, ciclistas, motociclistas e veículos. O espaço de sua garagem é muito apertado. Assim, durante o dia, Anselmo tem o hábito de deixar o veículo estacionado em frente à sua casa, bem colado ao portão de sua casa, com os 2 pneus direitos sobre a calçada, a fim de evitar colisões em seu veículo.
Ao ler o texto, ao ler as questões, procure já identificar a parte principal do texto, as palavras-chave. Isso vai te ajudar a responder corretamente a questão. Então, faça uma leitura atenta e vá destacando os principais pontos do texto. E sempre leia direitinho o comando de cada questão. Conforme o CTB, Código de Trânsito Brasileiro, e os preceitos da direção defensiva, a atitude do Anselmo está. Anselmo tem o hábito de estacionar o seu veículo com os 2 pneus direitos sobre a calçada, com a finalidade de evitar colisões em seu veículo. A atitude dele está correta ou incorreta? Qual a sua resposta para a questão número 2? Se você respondeu que a atitude dele está incorreta, errada, pois ela desrespeita a lei e põe em risco a segurança dos pedestres que terão que circular pela pista de veículos. Esta é a resposta correta da questão. A atitude do Anselmo está incorreta. Desrespeita a lei, põe em risco também a segurança dos pedestres que terão que circular pela pista de veículos. Na alternativa A, trouxe que a atitude do Anselmo está correta, pois mesmo parcialmente sobre a calçada, o veículo não compromete a fluidez do trânsito. Resposta errada e a atitude também errada no trânsito. A calçada é um espaço para o pedestre. Nós não podemos parar, estacionar sobre a calçada. Resposta e atitude errada no trânsito. Próxima questão. Um motor, quando funciona, produz uma grande quantidade de calor. O controle da temperatura é realizado pelo sistema D. Qual é o sistema do veículo automotor que realiza o controle da temperatura de funcionamento do motor? Se você respondeu alternativa A, acertou a questão. Sistema de resfriamento ou arrefecimento. Sistema responsável pela refrigeração do motor do veículo. Ou seja, manter o motor do veículo em uma temperatura ideal de bom funcionamento. Sistema de resfriamento ou arrefecimento. E radiador, por que está errado aqui na questão? O radiador é um componente do sistema de arrefecimento. Ele é apenas um componente deste sistema. Por isso, a resposta ficou errada na questão. Questão 4. Ter domínio a respeito da sinalização faz parte da direção segura. Assim, o condutor deve saber que em acostamentos é proibido. O que é proibido em acostamentos? Aqui na questão 4. Será que é o tráfego de bicicletas, exceto se não houver local apropriado? Ou o tráfego de veículos automotores? Qual a sua resposta para a questão 4? Resposta correta, alternativa B. Nos acostamentos é proibido, como regra geral, o tráfego de veículos automotores. O tráfego de veículos automotores em acostamentos é proibido, salvo para acessar imóveis e fazer manobras. Manobras de conversão à esquerda ou à direita e também manobra de retorno. Portanto, salvo essas exceções, o tráfego de veículos automotores pelos acostamentos é proibido. Já o tráfego de bicicletas, ele não é proibido em acostamentos, é lá que o ciclista deve trafegar, a não ser que na via haja um local apropriado para o tráfego de ciclistas. Se não houver local apropriado para o tráfego de ciclistas, eles devem trafegar pelos acostamentos das rodovias. Portanto, a alternativa A ficou
errada aqui na questão. Questão 5. Um condutor, ao receber a notificação de autuação por infração de trânsito imposta por órgão municipal, apresentou defesa da autuação que não foi acolhida pela autoridade de trânsito. Nesta situação, cabe recurso. Alternativa A, à Jari e ao CETRAN. Alternativa B, à Jari e ao DENATRAN. Qual a sua resposta para a questão 5? Um condutor, ele recebeu a notificação de uma autuação por infração de trânsito imposta por um órgão municipal. Ele apresentou a defesa da autuação, só que esta defesa não foi acolhida pela autoridade de trânsito, não foi aceita. A autoridade de trânsito não aprovou a defesa de autuação deste condutor. Sendo assim, neste caso, cabe recurso para ele ainda. Se você respondeu alternativa A, acertou a questão. Neste caso, como ele já apresentou defesa da autuação, cabe ainda recurso à Jari, Junta Administrativa de Recursos de Infrações, e a Jari não acolhendo, não aprovando este recurso, o condutor tem direito ao último recurso, que vai ser direcionado ao CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito. Portanto, condutor autuado por uma infração de trânsito, ele tem direito, primeiramente, a uma defesa prévia, defesa da autuação. Depois, ele tem direito ao primeiro recurso, direcionado à Jari, e ao último recurso, direcionado ao CETRAN. São as possibilidades que o condutor tem de defesas de uma autuação, de uma infração de trânsito. Próxima questão. Em um acostamento de rodovia, ao fazer reparos na parte elétrica de seu veículo, um motorista lesionou sua mão com uma ferramenta, ocasionando sangramento abundante. Como medida de primeiros socorros, para estancar o sangramento, ele deverá. O que este condutor deve fazer para estancar esta hemorragia, este sangramento? Alternativa A, fazer um torniquete no pulso, ou alternativa B, comprimir o ferimento com gases ou pano limpo. Qual a resposta correta para a questão 6? Resposta correta, alternativa B. Ele deverá comprimir o ferimento utilizando gases ou pano limpo. Resposta correta da questão. O torniquete é um procedimento também para estancamento de hemorragias, mas o torniquete deve ser feito em último caso. Primeiro, tenta-se comprimir o ferimento com gases, com pano limpo, com compressas, ou seja, tenta-se estancar a hemorragia desta forma. Fazer um torniquete é o último caso. Claro que o torniquete pode salvar até a vida de uma pessoa numa hemorragia abundante, não controlada. Torniquete pode até salvar essa pessoa. Mas em respostas de provas do Detran, sempre que aparece a palavra torniquete nas respostas, você já desconsidera, pois é uma resposta errada nas questões de provas do Detran. Mas, claro, depende da situação, depende do ferimento, depende da hemorragia. Não se pode afirmar que torniquete não pode ser feito em nenhum caso. Estaria errado afirmar isso também. Depende muito da situação. No entanto, em respostas do Detran, aparece sempre como resposta errada. Próxima questão. Questão 7. Para o pneu do veículo ficar com pressão correta, deve ser calibrado. Como deve ser calibrado o pneu de um veículo para que ele fique com a pressão correta? Será que é mensalmente ou quando estiver frio? Resposta correta, alternativa B. Quando este pneu estiver frio.
é a maneira correta de se calibrar o pneu, de se verificar a calibragem dos pneus do veículo. Pneus frios. A questão não perguntou de quanto em quanto tempo devemos calibrar o pneu do veículo, e se perguntasse, não seria mensalmente, mas sim semanalmente. Seria a resposta correta se perguntasse de quanto em quanto tempo. Devemos calibrar o pneu do veículo semanalmente. Resposta correta em questões do Detran também. Questão 8. O veículo A está seguindo o veículo B. Já observe a imagem. O veículo A está seguindo o veículo B, mantendo certa distância, conforme recomenda os preceitos de direção defensiva, bem como as normas de trânsito. Nesse caso, é correto afirmar que a distância do veículo A para o veículo B. O que podemos afirmar sobre esta distância de segurança que o veículo A está mantendo do veículo B que está à sua frente? Alternativa A. Diminui a distância para frenagem do veículo A. Alternativa B. Diminui a probabilidade de colisão do veículo A com o veículo B. Qual a sua resposta para a questão número 8? Por que é importante manter distância de segurança, também chamada distância de segmento no trânsito, entre os veículos A e o veículo B? Se você respondeu alternativa B, acertou a questão número 8. É importante manter esta distância para diminuir a probabilidade de colisão entre os dois veículos. É importante no trânsito sempre mantermos distância de segmento entre o nosso veículo e aquele que segue à nossa frente. Distância de segurança, ou também chamada distância de segmento. Resposta correta para a questão. Questão 9. Em um dia de sol, um pedestre vestido de bermuda e camiseta foi atropelado e está deitado no chão, gemendo de dor nas costas. Enquanto aguarda o resgate, a pessoa que socorre deverá: alternativa A, manter a vítima exposta aos raios do sol. Alternativa B, proteger a vítima contra o sol. Qual a resposta correta para a questão? Resposta correta é a alternativa B, claro, proteger a vítima contra o sol. Atitude correta da pessoa que está socorrendo esta vítima que foi atropelada e está deitada no chão com muita dor nas costas. Se ela está com dor nas costas, suspeitamos, neste caso, de uma lesão na coluna cervical. Logo, esta pessoa não pode se levantar, não pode se mexer, deve aguardar socorro adequado. Sendo assim, é importante orientá-la com relação a isso e não movimentá-la, não levantá-la, pedir para que ela permaneça deitada no chão e aguarde o socorro. Questão 10. São exames obrigatórios que todo pretendente à permissão para dirigir precisa fazer. Quais são os exames obrigatórios que você, que está tirando a sua permissão para dirigir, precisa fazer ao decorrer do processo de habilitação? Você vai precisar fazer o exame de sanidade física e mental, a avaliação psicológica, a prova teórica e, por fim, a prova prática de direção veicular. Esses são exames obrigatórios a todo pretendente à permissão para dirigir: sanidade física e mental, psicológico, teórico e prática de direção veicular. Resposta correta, alternativa A. Na alternativa B, sanidade física e mental, psicológico,
Legislação, aqui já ficou errado, não é legislação, é exame teórico de todas as disciplinas. E técnicas defensivas no trânsito também deixou a resposta errada e também incompleta. Questão 11. Em direção defensiva, habilidade significa. O que significa habilidade em direção defensiva? Manusear todos os comandos do veículo com desenvoltura ou prever situações e locais de perigo? Qual a sua resposta para a questão 11? Resposta correta, alternativa A. Em direção defensiva, a habilidade significa manusear todos os comandos do veículo com desenvoltura, conseguir dirigir direito, dominar o veículo em todas as situações, isto é, habilidade. Resposta correta da questão. Já a alternativa B, prever situações e locais de perigo. Aqui nós temos outro elemento da direção defensiva, que é a previsão. Também perguntado em provas do Detran sobre este elemento da direção defensiva, previsão. Prever, antecipar todas as situações de perigo no trânsito, previsão. Portanto, não podemos confundir os elementos da direção defensiva, sempre cobrados em provas do Detran. O conhecimento, a atenção, a previsão, a habilidade e a ação são os elementos da direção e da pilotagem defensiva, muito cobrados em questões como esta questão número 11. Questão 12. Um condutor, ao se envolver em acidente com vítima e deixar de prestar socorro à vítima, podendo fazê-lo. Qual é a consequência para aquele condutor envolvido em acidente com vítima que deixa de prestar ou de providenciar o pronto e integral socorro à vítima, podendo fazê-lo? Qual é a consequência para essa conduta no trânsito? Alternativa A, comete infração e crime de trânsito. Alternativa B, comete infração apenas passível de advertência. Qual a sua resposta para a questão 12? Resposta correta, alternativa A. Condutor envolvido em acidente de trânsito com vítima que deixa de prestar ou de providenciar o socorro, podendo fazê-lo, comete uma infração de trânsito que é de natureza gravíssima. Ela prevê multa multiplicada por 5 vezes e suspensão do direito de dirigir. E o condutor ainda responde também por crime de trânsito. Esta conduta também é crime de trânsito. E em respostas do Detran não existe resposta correta que diz assim, desta maneira: comete infração apenas passível de advertência. Não existe uma punição passível apenas de advertência. Errada esta resposta. Questão 13. Um condutor atingiu 23 pontos por infrações cometidas nos últimos 12 meses e teve, por isso, o seu direito de dirigir suspenso. Nesta condição, a sua CNH, Carteira Nacional de Habilitação, ela será devolvida a este condutor após o cumprimento da penalidade e da realização de: condutor atingiu 23 pontos no seu prontuário de condutor. Em consequência disso, teve o seu direito de dirigir suspenso. E a questão te pergunta: esta carteira de habilitação só será devolvida a este condutor após o cumprimento da penalidade de suspensão do direito de dirigir e a realização do quê? Na alternativa A, curso de reciclagem e novo exame de direção veicular. Alternativa B, curso de reciclagem. Qual é a resposta correta para a questão 13? Se você respondeu alternativa B, acertou
à questão. Condutor que tenha seu direito de dirigir suspenso, ele deverá realizar o curso de reciclagem para condutor infrator. Apenas curso de reciclagem? Apenas curso de reciclagem. Condutor com habilitação suspensa terá que realizar curso de reciclagem. Ele não precisará realizar novo exame de direção veicular. Resposta errada. Agora preste um pouquinho de atenção. Se a questão citasse que o documento de habilitação do condutor foi cassado, a cassação da Carteira Nacional de Habilitação é uma penalidade mais severa do que a suspensão do direito de dirigir. E quando o condutor tem a sua carteira cassada, cancelada, neste caso ele tem que refazer todos os exames novamente. Refazer todos os exames da habilitação novamente. O exame de aptidão física e mental, a avaliação psicológica, a prova teórica e a prova prática de direção veicular. Mas nesse caso, quando a sua habilitação for cassada, cancelada e não suspensa. Muita atenção com essas duas penalidades na prova do Detran para não se confundir. E de todo modo, mesmo que a questão se referisse à cassação da Carteira Nacional de Habilitação, a alternativa A estaria errada, pois trouxe curso de reciclagem e novo exame de direção veicular. Não é novo exame de direção, mas sim todos os exames da habilitação novamente. Questão 14. Em relação aos motociclistas, é uma regra de segurança obrigatória. O que é uma regra de segurança obrigatória para motociclistas? Aqui na questão 14, alternativa A, não transportar crianças, ou alternativa B, usar viseiras ou óculos de proteção. Qual a resposta correta para a questão? Resposta correta é alternativa B. É uma regra de segurança obrigatória para motociclistas utilizar viseiras ou, na falta de uma viseira, um óculos de proteção. Usar também capacete de segurança devidamente ajustado, afivelado à cabeça. Manter o farol da motocicleta sempre ligado quando em circulação. São algumas regras de segurança obrigatórias para motociclistas. E por que a alternativa A está errada? Não é uma regra de segurança para motociclistas não transportar crianças. Resposta errada. A proibição em motocicletas é para crianças menores de 10 anos ou que não tenham condições de se cuidar. Isto é proibido para motociclistas. Muita atenção. Na prova é muito comum os alunos marcarem a alternativa A, não transportar crianças em motocicletas. Está errado. Em motocicletas não se deve transportar as crianças que são menores de 10 anos ou que não tenham, nas circunstâncias, condições de se cuidar sozinhas. Muito cuidado, então, com esta pergunta na prova do Detran. E no trânsito, não desrespeite esta regra, pois esta infração aqui, ela prevê também suspensão do direito de dirigir. Condutor que transporta em motocicleta criança menor de 10 anos ou que não tenha condições de se cuidar, comete uma infração de natureza gravíssima que, além de tudo, prevê suspensão do direito de dirigir e, claro, curso de reciclagem. Questão 15. Com relação às vias terrestres, considere. Item número 1. O CTB, Código de Trânsito Brasileiro, considera vias terrestres urbanas e rurais as ruas, avenidas, os logradouros, os caminhos, as passagens, as estradas e as rodovias. Item 1 está correto.
de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, são vias terrestres, as urbanas, as rurais, as ruas, as avenidas, os logradouros, os caminhos, as passagens, estradas e também rodovias. Item 2. O CTB considera via terrestre as praias abertas à circulação pública. Item 2 também está correto. As praias abertas à circulação pública são consideradas vias terrestres. E por fim, item 3. Será que está correto também o item 3? O CTB considera via terrestre as vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas. O item 3 também está correto. Sendo assim, é correto o que se afirma em. O que se afirma em todos os itens. Resposta alternativa B. Itens 1, 2 e 3 estão corretos aqui na questão. Questão 16. Em relação ao trânsito, colaborar com a preservação do meio ambiente faz parte da direção defensiva. A poluição ambiental é um dos principais problemas que o uso crescente do automóvel traz à sociedade. Todo condutor deve saber que é fator contribuinte para o aumento da poluição ambiental. O que é um fator contribuinte para o aumento da poluição ambiental aqui na questão 16? Alternativa A, reduzir constantemente a marcha. Ou alternativa B, desligar o motor em paradas prolongadas. Qual a resposta correta para a questão 16? Resposta correta, alternativa A. Reduzir constantemente a marcha é um fator que vai contribuir para que o veículo consuma mais combustível e, consequentemente, produza mais gases, aumentando a poluição ambiental. E caso o condutor desligue o motor em paradas prolongadas, ele está contribuindo para a diminuição da poluição ambiental. Muita atenção sempre, então, com o comando das perguntas. A pergunta poderia perguntar ao contrário. Fator que contribui para a diminuição da poluição. Nesse caso, a alternativa B seria uma resposta correta. Questões assim de meio ambiente normalmente são questões de interpretação apenas. Leitura atenta e interpretação. Questão 17. Vera é mãe de 2 crianças em idade escolar, com 5 e 9 anos de idade. Certo dia, apanhou seus filhos na escola e no caminho para casa enfrentou tráfego pesado. As crianças brincavam soltas no banco traseiro e gritavam sem parar. Em certo momento, o veículo em movimento à velocidade de 40 km por hora, Vera voltou-se para as crianças a fim de repreendê-las. É possível concluir que Vera agiu. Vera, a mãe das crianças, transportava as crianças soltas no banco traseiro. As crianças gritavam sem parar. E em certo momento, Vera voltou-se para as crianças, olhou para elas para repreendê-las. Neste caso, a atitude aqui da mãe foi uma atitude correta ou incorreta? Analise as 2 respostas para responder a questão. Alternativa A, corretamente, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. Alternativa B, incorretamente, pois o fato de ter se voltado para trás pôs em risco a atenção da condutora ao volante e, consequentemente, a segurança, além de ter esquecido de fixar o cinto de segurança nas crianças. A alternativa B é autoexplicativa. Ela cita
toda a situação narrada pelo texto. Resposta correta da questão. A mãe, a Vera, agiu de forma errada, não colocando cinto de segurança nas crianças e também, em certo momento da viagem, ter se voltado para trás, tirando a atenção do trânsito e se colocando a todos em perigo. Logo, resposta correta da questão, alternativa B. Questão 18. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, a identificação externa de um veículo é feita por meio. O que identifica um veículo externamente? Alternativa A, da placa traseira com caracteres iguais aos do registro. Alternativa B, das placas dianteira e traseira com caracteres iguais aos do registro do veículo. Qual a resposta para a questão 18? Resposta correta, alternativa B. A identificação externa de um veículo é feita por meio das suas placas. A placa dianteira e traseira, com seus caracteres iguais ao do registro do veículo. Não é apenas placa traseira, por isso a alternativa A está errada, exceto se a questão citasse veículos que só possuem placa traseira, como, por exemplo, motocicletas, motonetas, ciclomotores, triciclos, os reboques ou semi-reboques, ou seja, veículos que só possuem placa traseira. Mas não é o caso aqui da questão. Portanto, o que identifica um veículo externamente são suas placas, a dianteira e a traseira. Questão 19. Um condutor de 72 anos, habilitado na categoria B desde os 18 anos, deve renovar o exame de aptidão física e mental a cada. Uma pessoa, um motorista que já tem a idade de 72 anos. Ele deve renovar os exames de habilitação de quanto em quanto tempo? Alternativa A, 5 anos ou alternativa B, 3 anos. Qual a sua resposta para a questão 19? Se você respondeu alternativa B, 3 anos, acertou a questão. Um condutor que já completou 70 anos de idade, ele vai renovar seus exames de habilitação a cada 3 anos. E um condutor que tenha idade completa de 50 anos até os seus 69 anos de idade, ou seja, menor de 70 anos, esse condutor vai renovar seus exames de habilitação a cada 5 anos. E um condutor que tenha idade inferior a 50 anos vai renovar seus exames de habilitação a cada 10 anos, ou ainda conforme laudo médico. O médico perito, que vai avaliar o condutor no momento do exame, pode estabelecer prazos menores do que estes apresentados aqui. Mas, como regra, são esses 3 prazos para a renovação do exame de aptidão física e mental da Carteira Nacional de Habilitação. Condutor que tem idade menor do que 50 anos renova a sua habilitação a cada 10 anos. Condutor que tem 50 anos completos até 69 anos de idade renova os seus exames a cada 5 anos. E condutor que já tem 70 anos completos ou mais renova seus exames de habilitação a cada 3 anos, ou ainda conforme laudo médico. Questão 20. Um condutor de ambulância transitando em uma via arterial de sentido duplo de direção percebe que o veículo à sua frente se posicionou e indicou por meio da sinalização regulamentar que pretende entrar à esquerda. Neste caso, a ultrapassagem pela direita será
Qual é o único caso que podemos ultrapassar alguém no trânsito pela direita? Quando que podemos ultrapassar alguém no trânsito pelo lado direito? Apenas em uma situação. Quando o veículo à nossa frente sinalizou e se posicionou adequadamente para virar à esquerda. E o veículo que está à nossa frente sinaliza e vai virar à esquerda, se posiciona adequadamente na via para fazer a manobra. Neste caso, nós podemos ultrapassá-lo pelo lado direito. É a única situação em que é permitida a ultrapassagem pela direita. Sendo assim, temos as respostas. Alternativa A, a ultrapassagem pela direita será permitida somente para ambulância. Será que é somente para ambulância? Não, é para todos. A ultrapassagem, neste caso, pela direita, ela será permitida para todos os veículos, não é somente para ambulância. Sendo assim, resposta correta, alternativa B. Permitida para todos os veículos que estão atrás deste veículo que vai virar à esquerda e está devidamente, adequadamente posicionado e sinalizado para realizar a manobra. Chegamos ao final de mais este simulado com questões atuais e muito cobradas nas provas do Detran. Aproveite estas questões para revisar e estudar para sua prova teórica. E se gostou deste vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações para ser avisado de vídeos novos aqui do canal. Obrigado por assistir a esse vídeo, uma ótima prova do Detran para você e até mais.